Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa primeira aula agora, né, online, de instalações elétricas industriais, certo? Para hoje, a gente vai apresentar aqui um material do professor Luiz Nodari, do Instituto Federal de Santa Catarina, que vai dar uma explanação básica, né, e breve sobre as instalações elétricas industriais, tá? Vamos lá. Então, o que acontece? Vamos fazer uma revisãozinha aqui. O átomo é composto pelo seu núcleo e a eletrosfera. Então a gente viu lá atrás, né, nas disciplinas de química e física, falando um pouco sobre o átomo, né? Então o seu núcleo ele é composto de prótons e nêutrons e a eletrosfera, né, é onde ficam os elétrons. Então esses elétrons é que eles ficam o quê? Livres, né? E é eles que fazem as ligações químicas com as outras, como é que se diz? Com os outros tipos de átomos, né? E formam várias cadeias químicas, né? Então, aqui, continuando. O núcleo é formado por prótons e elétrons. A eletrosfera é espaço de vácuo que compreende o núcleo e possui elétrons vibrantes. Então, quando a gente fala que existem elétrons livres, que eles podem mudar de uma camada para outra, né? Podem se misturar com outros elétrons para formar uma cadeia química, como é que se diz, utilizando essa definição. Tá? Os elétrons estão distantes do núcleo, de acordo com o nível de energia que possuem. Tá? Então, que basicamente a gente está falando sobre o átomo, tá? E a sua formação. O núcleo é 10.000 vezes menor que a menor camada da eletrosfera. Então, o núcleo é um negócio bem pequenininho. Se a gente verificar aqui no nosso slide, né? Olha aqui, como se fosse um campo de futebol, tá? E o centro do campo, né? Onde fica a bola ali que quando vai dar início ao jogo, é que seria o tamanho do núcleo, né? Proporcionalmente. E as camadas, né, da eletrosfera, vocês veem que envolvem o campo inteiro em várias direções, tá? O volume do núcleo equivale a aproximadamente 0,01% do volume total do átomo. Então, é um núcleo muito pequeno. E 99,95% da massa atômica está no núcleo. Tá? Por conta que os elétrons, né, além de ser muito pequenos, né, como eles estão espalhados, ficam bastante leves. Toda a eletrosfera é formada por vácuo e elétrons, que são muito pequenos. Olhando aqui, né, o micro e o macro se repelem. O que acontece aqui? A gente vê o nosso sistema solar, né? E o nosso sistema solar, ele como é que se diz? Como a gente conhece, né? Ele tem o Sol ao centro e os planetas ao redor do Sol. E o que acontece, né? O Sol é como se fosse o núcleo de um átomo, tá? E os planetas são os elétrons. Então a gente vê que cada camada tem um planeta. E como é que se diz? É uma aproximação da nossa realidade, porque a gente vê que tem várias distâncias e cada nível de distância a gente tem um planeta, né? Primeiro planeta mais próximo do Sol, Mercúrio, depois Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que hoje não é mais classificado planeta, né? Ele é um planeta anão, tá? Só que na representação aqui ele ainda está caracterizado como um planeta normal, tá? Vamos lá. Materiais podem ser classificados como bons ou maus condutores de corrente elétrica, de acordo com a sua estrutura química. A gente relembra aí na nossa disciplina, né, que a gente teve lá dos materiais elétricos, falando dos materiais bons condutores, por exemplo, os materiais que contêm ferro, né, o alumínio, são bons condutores de calor, né, de temperatura e energia elétrica. O cobre, por exemplo, né, ótimo condutor. Por isso que os condutores metálicos dentro das nossas residências, né, e até nas indústrias são feitos de cobre, tá? E aqueles onde normalmente, né, a gente faz a distribuição de energia, a transmissão, eles são feitos de alumínio, tá? São mais leves, o preço em relação ao cobre é mais barato, tá? Então por isso que a gente utiliza o alumínio nessas ocasiões, beleza?
A diferença está na camada de valência. Bons condutores elétricos possuem um ou dois elétrons em sua camada de valência, elétrons livres, né? Ou seja, eles podem circular, que é a última camada a receber elétrons de um átomo. Quanto maior o número de camadas e, por consequência, de elétrons, melhor será o condutor, desde que possua um elétron da camada de valência. Ou seja, ele pode ficar, como é que se diz? Migrando, né? É aquele elétron solto. Já os maus condutores, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o plástico. Ele é um mau condutor, né? O cabo da panela, por exemplo. A gente consegue estar com a panela no fogo, né, lá aquecendo, e o material que é feito a panela, é um metal, ele é um ótimo condutor. Então, consegue o quê? Aquecer rapidamente o alimento. Já o material do cabo, ele é um péssimo condutor. Então, a gente consegue o quê? Tocar nele sem nos queimar, né? Então, a gente consegue manipular a panela. Um outro exemplo é uma chave de fenda, por exemplo, né? A parte metálica, que é a que faz o aperto do parafuso, ela é um ótimo condutor. Só que a parte do cabo é um péssimo condutor. Isso aí como é que se diz? É feito dessa forma porque algumas aplicações a gente pode ter que realizar com a linha viva, vamos dizer assim, ou seja, está energizado. E para a gente não ter um risco de choque elétrico, não sofrer, o cabo, né, da chave, ele tem que resistir no mínimo 1000 volts, né, de 500 volts a 1000 volts. Então, por isso que esse cabo ele tem esse revestimento. Para a nossa área de elétrica, hoje existem algumas ferramentas que são chamadas VDE, ou seja, você tem uma isolação, né, tanto no cabo quanto no corpo metálico da chave. Tá? Então, a isolação de até 1000 volts. Só ficando apenas a parte metálica, a parte da chave que pega no parafuso. Por exemplo, né? Na chave de fenda, aquela parte fininha, lá que vai fazer o ajuste do parafuso. Tá? Então, são ferramentas que são mais apropriadas para a utilização elétrica. Fora alicates, outros equipamentos que a gente acaba utilizando, tá? Que são, como é que se diz assim, interessantes e visam a segurança da pessoa, né, que está manipulando aquele material. Vamos lá. Corrente elétrica, fluxo ordenado de elétrons. A gente já aprendeu lá em circuitos, né? Precisa de um caminho fechado e uma diferença de potencial, né, que se chama DDP, para que ocorra. Então, por exemplo, a bateria aqui. Essa bateria ela está carregada, então a gente tem tensão entre os terminais. Nós temos uma DDP. No momento que eu fecho, eu coloco uma carga, né, e eu fecho um circuito, vai passar aqui, né? Se a gente olhar aqui o movimento, o real, né, sai do positivo e vai para o negativo. Mas no nosso convencional é do negativo para o positivo. Não, desculpa, é vice-versa, né? O real é do negativo para o positivo e o convencional do positivo para o negativo. Isso mesmo. No movimento desordenado é quando você não tem DDP. Então, existe movimento desordenado de elétrons e não vai ter corrente elétrica. Né? Vão ficar embaralhados, eles vão um anular o outro. Já no movimento ordenado, o que acontece? Quando a gente tem um fluxo certinho um fluxo ordenado de elétrons, né? Você tem um caminho fechado, ou seja, um circuito, e você tem uma diferença de potencial aqui, né? Por exemplo, na bateria você consegue ter esse movimento ordenado de elétrons, vai de uma ponta a outra. Tá? Vamos lá. Os isolantes. Os isolantes não conduzem corrente elétrica ou conduz pouca corrente elétrica, tá, gente? Isso aí vai depender do seguinte, da intensidade da corrente. Por exemplo, eu sou uma rede elétrica de alta tensão ou média tensão. Você tem vamos dar exemplo, por exemplo, de um cabo desse de panela, né? Isolante. Pode passar corrente elétrica? Pode, desde que o nível de tensão seja tão alto que aquele material vai deixar de ser isolante e ele vira um condutor, só que um péssimo condutor, óbvio, né?
Quando a pessoa toma um choque, uma descarga elétrica muito grande, mesmo ela utilizando um sapato, por exemplo, acima de até 1000 volts, se a tensão, o nível de tensão for acima disso aí, ela vai ser energizada, porque aquele material que é isolante, ele não vai conseguir ter a isolação necessária para aquele nível de tensão. E a corrente é muito alta. Todos os materiais isolantes elétricos apresentam um valor máximo, um máximo valor, desculpa. Todos os materiais isolantes elétricos apresentam um máximo de valor de campo elétrico que podem suportar, é o que eu falei. Se esse valor máximo for ultrapassado, o material, mesmo sendo isolante, passará a se comportar como um condutor. Quando isso ocorre, dizemos que a rigidez dielétrica, né, do material, ou seja, aquilo que faz com que ele seja isolante, foi rompida. Né? Exemplo, PVC. Tá? Um outro exemplo aqui que eu posso dar a vocês é quando cai um raio, né, uma descarga elétrica. O que acontece? Essa descarga elétrica é ocasionada porque a diferença potencial entre a Terra e a nuvem, e as nuvens, né, é tão grande que a rigidez dielétrica do ar, ou seja, o ar, ele é um isolante, tá, gente? Mas quando essa rigidez dielétrica é quebrada, ou seja, é rompida, o nível de tensão é tão alto que ele ultrapassa a rigidez dielétrica do ar, ocorre uma descarga atmosférica na Terra. E aí a gente tem que utilizar os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, né? O SPDA, tá? E também outros dispositivos. Mas é mais ou menos assim. Você tem um material isolante, só que ele tem uma isolação, como é que se diz? Limitada, né? A gente usa muito, por exemplo, em manobra, rede de distribuição em 3.800 volts, luva, bastão, né? Que são, como é que se diz? Dispositivos, desculpa, que eles têm uma rigidez dielétrica para até aquele nível de tensão. Vou dizer que tem um pouquinho mais, 17.000 volts, por exemplo. Só que eu não posso utilizar esses materiais para um nível de tensão de 34,5, 34.000, né, 500 volts, por exemplo, 35.000 volts, né, 500.000 volts. Ou seja, os materiais têm que ser diferentes, tem que ser uma isolação maior. Se eu usar uma luva de 13.800 volts para uma de 34, né, 34,5 kV, o que é que vai acontecer? Aquela luva ela não vai ter a condição específica, né, de ser isolante, ela vai virar um condutor. Mesmo sendo um péssimo condutor, ela vai ser um condutor, porque a sua rigidez dielétrica foi rompida. Tá? Fios e cabos condutores elétricos. A gente vê aqui um monte de tipo de fio. E o que acontece? Né? Fios e cabos. Tá? Diferença. Fio é singelo, único. Cabo é a junção, né, de um ou mais fios. Por exemplo, esse aqui é um cabo. Esse aqui é um cabo. Esse aqui é um cabo. São vários fios juntos. É um cabo. Tá? Por isso que a gente usa fio, sei lá, 2.000 milímetros quadrados para a gente fazer uma ligação de tomada residencial. Tá? Um básico, né? E a gente usa um cabo PP. Cabo PP 2 por 2,5 milímetros quadrados. Né? Um exemplo aqui. A gente tem esse cabo aqui, esse condutor isolado, esse fio. A gente tem aqui, chamado de cabo unipolar. Por quê, gente? Porque a gente tem dois níveis de proteção, a capa, né? E tem essa outra isolação aqui. E eu tenho um outro cabo multipolar, né? Que é o que eu falei. Junção de dois ou mais fios, né? Aqui no meu único meio condutor, né? Que seria o cabo, tá, gente? Aqui exemplos de fios também, ó. Cabo, fio, por quê? Tem mais de uma capa de isolação. A gente já considera de um cabo. Tá? Antigamente se usava muito fio rígido em instalações elétricas residenciais, industriais. Só que o fio rígido ele tem um problema muito grande. Sua rigidez acaba tornando a instalação muito difícil, né? Porque o fio, desculpa, ele vai ficando muito rígido. Para você passar, beleza, mas depois para você manipular, para instalar uma tomada, fazer a instalação de luminária, fica ruim. Então, hoje em dia, a gente usa os fios e cabos flexíveis. Né? Embora a gente precise usar um artifício chamado passa-fio, que é
um cabo de aço, né, já revestido tudo certinho para ele entrar lá no eletroduto. Depois você puxar na outra ponta dele o fio ou o cabo, né, para poder fazer a passagem, porque esses fios e cabos flexíveis eles não têm essa dureza, né, para poder fazer curva e tal. O que é que acontece? Esse dispositivo você utiliza, depois você retira ele e você usa os condutores flexíveis. E aí fica mais fácil de você manipular, para instalar tomada, né, fazer qualquer outra aplicação elétrica. Já os rígidos são, para passar é fácil, não precisa de passar-fio, você colocou lá, ele tem uma rigidez, né? Não rigidez de elétrica, tem uma rigidez grande, né? Para na hora que você empurrar dentro do como é que chama? Do eletroduto, ele poder passar, ele não vai dobrar, porém tem essa dificuldade da gente fazer a manipulação dele para fazer as instalações, tá? Então a gente tem diversos tipos de fios e cabos aqui, né? Várias aplicações. Tem aqueles que são usados em redes elétricas de média tensão, enterrado, tem aqueles blindados, né, que tem uma capa de blindagem aqui, esse também tem, tá? Para poder a gente fazer uma equipotencialização entre os condutores, né? Utilizando a malha de aterramento do cabo, né? Então tem diversos tipos aqui, tá? Vamos lá. Definição. Condutor isolado. Condutor dotado apenas de isolação. Tá? Cabo unipolar. Cabo constituído por um único condutor isolado e provido de cobertura sobre a isolação. E o cabo multipolar. Cabo constituído por vários condutores isolados e provido de cobertura sobre o conjunto dos condutores isolados. Se a gente analisar aqui, ó, só tem essa isolação. Aqui a gente tem uma dupla isolação, vamos dizer assim. Tá? E aqui, nesse cabo multipolar, né, a gente tem dupla isolação e vários condutores. Tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Fio, menor flexibilidade. Tá? O cabo, maior flexibilidade. Ó, como eu falei, né? Aquele detalhe do fio rígido também, ó, menor flexibilidade, duro, complicado da gente de trabalhar com ele. E o flexível, né? Ótimo para trabalhar, porém ele não tem a dureza para poder fazer as passagens. Tá? Qual condutor é melhor? O rígido ou o flexível? Qual oferece mais perdas? Qual tem maior resistividade por metro? Qual sofre mais o efeito pelicular? O que é efeito pelicular? Eu vou deixar essa pergunta no ar para vocês, tá? O que é efeito pelicular? Na nossa aula online, a gente vai discutir sobre isso. Então, vocês vão pesquisar sobre efeito pelicular. Vou dar a resposta aqui. Ó. Qual o melhor condutor? Depende da sua aplicação. Do meu ponto de vista, o rígido, ele é, como eu falei, bom para a gente fazer as passagens dentro dos eletrodutos. E o flexível é melhor para você fazer a manipulação das instalações. Tá? Qual oferece mais perdas? Muito relativo, porque a perda, no caso aí dos condutores, é mais na parte de aperto. Ou seja, a gente tem aquela perda por efeito Joule. Quando você tem um fio ou um cabo que não está bem apertado lá na tomada e tal, o que vai acontecer? Você cria um ponto quente, e esse ponto quente, né, com a passagem da corrente elétrica, ele vai, como o próprio nome diz, ponto quente, ele vai causar um aquecimento naquele local, e se a gente tiver naquela parte ali plástico, por exemplo, o plástico ele vai sofrer uma deformação com a temperatura, né? Então, a gente vai acabar causando um curto-circuito, porque o plástico derrete e os condutores vão fechar um curto. Né? Então, isso é muito perigoso. Tá? Qual a maior resistividade por... Qual tem a maior resistividade por metro? Aí temos que pegar por fabricante. Então, essa é uma resposta que, na minha opinião, não dá para a gente definir assim, sem escolher um fabricante. Vou escolher, por exemplo, Prysmian, um dos cabos, né, que são tipos de cabo, Pirelli, são marcas conceituadas que estão no mercado. Então, cada uma vai ter um tipo de especificação, utilizando a norma, né, tem que obedecer a norma 5410. Tá?
E qual sofre maior efeito pelicular? É essa palavrinha aí, né, essa frase, efeito pelicular, eu vou deixar aí no ar para vocês procurarem o que é. Tá? Vamos lá. Efeito skin. Efeito skin ou pelicular, aqui já tem a resposta, tá, galera? É o efeito que ocorre em condutores elétricos quando percorrido por corrente alternada. Fenômeno baseado nos efeitos descobertos por Faraday e Lenz. Relembrando aqui, galera, a disciplina de eletromagnetismo. Tá? Quanto maior a frequência elétrica, maiores são os esforços resultantes. Portanto, maior será o efeito pelicular. No nosso caso, para a área de eletricidade, né, a gente utiliza o que? Com corrente alternada. No máximo, no Brasil, né, a gente tem que usar, não no máximo, por definição é 60 Hz. Então tem que ser 60 Hz fechado. Professor, quero usar 50 Hz. No Brasil, os equipamentos são fabricados para a frequência de 60 Hz. Isso está em norma, tá, galera? Fora do Brasil, existem muitos países, né, que os equipamentos são fabricados em 50 Hz. Tá? Um exemplo, Paraguai. Lá no Paraguai, a frequência elétrica da rede alternada, né, é 50 Hz. No Brasil, é 60 Hz. O campo magnético variável cria uma força nos elétrons dentro do condutor. Tá? Beleza, isso aqui a gente já sabe. Essa força empurra os elétrons para fora, deixando poucos elétrons livres no centro do condutor. A densidade de corrente varia através do fio. Em frequências altas, o efeito é tão pronunciado que condutores ocos podem ser usados. Frequências altas a gente utiliza para eletrônica. Então, como aqui a gente está vendo disciplinas de eletricidade, né, de corrente alternada e, como é que se diz, com a frequência controlada de 60 Hz, a gente não vai ter esse efeito skin, né, ou efeito pelicular tão agravado, como a gente vê na figura aqui, usando frequências muito altas. Os condutores poderiam até ser ocos, né, que vamos dizer assim, nas bordas ia ter, como é que se diz, ia ter condutância, né, ele ia conduzir corrente elétrica. Tá? A variação da área de condução decorrente de um condutor em função da variação da frequência da corrente que circula sobre o mesmo. Então, o efeito skin, a gente fazendo a definição, né, seria a variação da área de condução de corrente de um condutor em função da variação da frequência da corrente que circula sobre esse condutor. Em outras palavras, quanto maior a frequência, né, mais na condução as correntes vão ser jogadas para as laterais dos condutores e, dependendo do nível da frequência elétrica, seja tão alta que nas bordas haveria condução elétrica, sendo que no meio, aqui no centro, não teria corrente elétrica. Então, seria como se isso aqui pudesse ser oco, né? O centro dos condutores. Tá? Em função desses efeitos, surgiram várias características e tecnologias de cabo. Cabos ocos, com guia de onda, em aço com camada externa, em cobre, em alumínio ou com alma de aço. Outro detalhe da alma de aço, a gente usa para extensão de rede elétrica, tá, gente? Rede elétrica de média, alta tensão. Por quê? É uma malha que ela fica no centro dos condutores e ela também vai conduzir, óbvio. Só que ela tem uma resistência, né, mecânica muito maior do que o próprio condutor de alumínio. Isso é usado em condutores de alumínio. Então, quando a gente puxa uma rede elétrica de média tensão, por exemplo, daquelas redes aéreas, né, em alumínio, o que é que vai acontecer? É interessante que a gente tenha uma rede, um condutor com alma de aço, porque ele tem um esforço mecânico muito maior, então a gente consegue tracionar o cabo sem parti-lo. Porém, na parte de ligação dos equipamentos, transformador, né, das chaves, na parte também lá do para-raio, né, tudo de média tensão ou alta tensão, a gente tem que utilizar o cabo sem alma de aço, porque ele é muito mais flexível. O cabo com alma de aço
só para vocês terem uma noção, a gente não tem muita flexibilidade, tá? Ele não faz muita curva, ele é um cabo que ele tem uma flexibilidade reduzida. E já o sem alma, que a gente faz as ligações, as descidas tal, em média tensão, ele tem uma maior flexibilidade, tanto que você consegue enrolar o cabo muito facilmente, tá? O fio ou o cabo. Os conectores. Gente, isso aqui é importantíssimo. A gente costuma não usar conector, né? Quem não é da área de elétrica não usa muito conector. Por quê? Ou por não saber, né? Ou por não ter prática disso aqui. Então, o condutor é ideal por quê? Porque na hora que a gente faz o aperto do parafuso, ele pega melhor, né? O parafuso consegue abraçar melhor aqui o nosso conector e evita que a gente tenha folga. E se tiver folga, né, vai existir ponto quente. Tá? Então, vocês veem aqui que tem vários tipos de conectores que vão, por exemplo, a gente pode usar esse aqui ou esse tipo de conector para a gente poder fazer um aperto de uma tomada. Pô, é interessante, a gente prende isso aqui no fio, né, cada fio, e aí vai lá e faz o aperto do parafuso em cima desse conector. Então a área de contato é muito melhor, né, e maior do que se for num fio nu, por exemplo. É que a gente vai esmagar ele, só que a gente pode, no aperto do parafuso, existir um pouquinho de folga. Então aqui a gente reduz isso. Tá? Existem outros tipos de conectores, né? Por exemplo, esse aqui para fio de cobre, que a gente utiliza, né? Para fazer emenda de fios. Esse aqui a gente usa um equipamento que aperta ele, né? Para ele poder fazer como é que se diz? A junção, né? Com o fio aqui, como é que se diz? Que vai passar aqui dentro. E vocês podem perceber pelas cores, existem de cobre e de alumínio. Então tem que ter muito cuidado, gente. A gente não pode usar conectores, como é que se diz? Dependendo da aplicação, né? Diferentes do material do fio ou cabo, tá? Porque a área de contato vai ser um pouco afetada, já que os conectores por exemplo, de cobre e de alumínio, eles têm como é que se diz? Uma oxidação diferenciada, tá? Então, na verdade, professor, mas o alumínio e o cobre não enferrujam, não é que eles vão enferrujar, é porque eles criam uma camada, né, protetora quando ocorre uma oxidação, porém, essa camada tem que, se for do mesmo material, ótimo, né? Ele vai ser uniforme tanto para o condutor, né, para as partes vivas lá do condutor, quanto para esses conectores. Agora, quando a gente usa materiais diferentes, aí você vai ter um processo de oxidação diferenciada para cada um. Um vai oxidar mais rápido do que o outro. Você pode diminuir essa área de contato e chegando ao ponto daquela conexão, né, tá ali, mas não está conduzindo nada. E é um problemão, tá, gente? Vamos seguindo aqui. Outros tipos de conectores, né? Que aqui a gente junta os cabos e aperta. Esses daqui também. Interessante que eles furam, né? Os cabos. Olha como é que funciona aqui. Aqui a gente faz uma junção e aperta os cabos aqui. Interessante. Isso aqui é feito com uma capinha isolante, né? E a gente aquece ele e adere no material. E aqui são algumas, como é que chama? Algumas junções, né, de cabo que a gente utiliza esses conectores aqui, tá? Vamos lá. As emendas, né? Conectores, emendas em condutores elétricos. Aqui tem várias emendas, aí mostra o jeito interessante da gente fazer aqui, né? Emenda, para a gente emendar um cabo, para não ter o que? Ponto quente, galera. Porque isso aqui é muito perigoso, quando você tem ponto quente é muito complicado, tá? Um outro detalhezinho aqui, ó, quando vermelho para cabos de 0,75 a 1,5 mm, azul para cabos de 1,5 mm a 2,5 mm e o amarelo para cabos de 2,5 a 6 mm. Essas são especificações desses tipos de conectores. Sistema de fornecimento de energia. Então, isso aqui também a gente já viu em outras disciplinas, mas só para relembrar. Faixa de tensão elétrica, alta tensão, baixa e extra baixa tensão. A alta tensão a gente sabe que tem outras características, né? Que são a média tensão, a alta tensão, a extra alta tensão, né?
e por aí vai, tá? Então vamos lá. Mas aqui ele fez uma definição mais simples. Então, para alta tensão, em corrente alternada, né, o nível de tensão tem que ser maior que 1000 volts em RMS, tá, gente? A gente já viu também. Em tensão eficaz, tá? Corrente contínua acima de 1500 volts CC, corrente contínua. Qual é o risco? Arco elétrico. Baixa tensão seria de 50, em corrente alternada seria de 50 a 1000 volts e em corrente contínua de 120 a 1500 volts em corrente contínua. Risco de choque elétrico. Extra baixa tensão, menor que 50 volts, RMS, ou menor que 120 volts, corrente contínua. Tá? O risco, baixo risco. Mas tem risco, viu, gente? Porque o que mata não é o nível da tensão, é a intensidade de corrente elétrica. Isso aí vocês já sabem. Extra baixa tensão, então aqui, ó, tensão inferior a 50 volts, corrente alternada, ou 120 volts em corrente contínua. Baixa tensão, tensão superior a extra baixa tensão, inferior a 1000 volts. Né? Corrente alternada ou 1500 volts, corrente contínua. Exemplo, 127 volts, 220 volts, 380 volts, isso em corrente alternada. Média tensão, tensão superior a baixa tensão, inferior a alta tensão. Exemplo, 13.800 volts, 23.000 volts, 34.500 volts. E a alta tensão, tensão superior à média tensão. Exemplo, 69.000 volts, 138.000 volts, 250.000 volts, 750.000 volts. Aqui já são níveis altíssimos de tensão. Sistema de fornecimento de energia. Classificação dos tipos de fornecimento. Tá? Feito pela Celesc, né? Que é a companhia, né, elétrica de Santa Catarina. Tensão primária de distribuição. Tensão disponibilizada no sistema elétrico da Celesc nos valores padronizados iguais ou superiores a 2,3 kV. Na Celesc, as tensões nominais são de 13,8, 23 kV, 34,5, 69 e 138. Muito parecido com o que utiliza na Bahia pela Coelba, tá, gente? No nosso estado, os mesmos níveis de tensão, sendo que a Coelba também utiliza o 11.900 volts em alguns locais, tá? É menos utilizado, mas ainda existe, beleza? É a tensão primária, ou seja, a gente vê na rua aquela instalação lá em cima do poste, na parte superior do poste, é a tensão primária de distribuição, tá? Elas são no nível de média tensão, média a alta tensão, tá, gente? A tensão secundária de distribuição seria a baixa tensão para nós, né? Tensão disponibilizada no sistema elétrico da Celesc com valores padronizados inferiores a 2.300 volts. Na Celesc, as tensões nominais são 380 trifásico, 220 monofásico na área urbana, 440, 220 volts, né? Trifásico e monofásico na área rural. Na Bahia, a gente tem o 220 e 127 volts na área urbana, para capital, para Salvador e Feira de Santana, né? E nas demais cidades do interior da Bahia, a gente tem o 380 volts, 220 volts, né? Como é que se diz? Na área urbana e na área rural também. 440 volts, gente, já não é mais fornecido pela Coelba, né, para a área rural. Hoje, né, a gente só tem esses 440 em indústria e em ocasiões especiais que a Coelba pode fornecer. Mas no normal ela não fornece mais nesse nível de tensão, nem na área rural, tá, gente? Só o 380, 220 para urbana e rural e 220, 127 volts. Isso a gente falando de tensão secundária. Tensão primária, o mais comum é o 13.800 volts nas cidades, o 34,5 para algumas indústrias. Aí a gente vem 69.000 volts, 138, aí já pode ser Coelba mesclando com a Chesf, né, ou outra empresa de transmissão de energia. A classificação dos tipos de fornecimento de tensão primária. A gente tem aqui, ó, subgrupo A1, isso aqui, quem é grupo A, gente, são clientes especiais, fornecidos de média a alta tensão, né? Nas nossas residências, nós somos grupo B, tá? Então, somos clientes residenciais
industriais de pequeno porte e comerciais. O A1 maior do que 230 mil volts. A2, tensão de fornecimento entre 88 e 138 mil volts. A3, 69 mil. A3A, de 30 a 44 mil volts. A4, que é o mais comum, né? 2.3 a 25 mil volts. Ah, professor, dá um exemplo. Empresas são com fornecimento em 13.800 volts. Uma universidade, um supermercado, como é que se diz? Uma fábrica, né? Uma pequena fábrica de manufatura, de equipamentos, né? Tá. Então, e o AS, que é tensão de fornecimento a partir de 2.300 volts, porém é um sistema subterrâneo de distribuição, gente. Né? Existe isso aqui, gente? Existe, só que são aplicações bem definidas e são poucas localidades que são fornecidas com esse nível de tensão. Atendidos a partir de sistemas subterrâneos de distribuição e enquadrados nesse grupo em caráter opcional. Por quê? É um tipo de fornecimento extremamente caro, muito mais caro do que a de fornecer aéreo. Então a gente coloca ele, o subterrâneo, para sistemas que não pode haver passagem aérea de energia, né? Em níveis altos, então é utilizado esse sistema aí. Um exemplo, por exemplo, né? Fábricas de grande porte, tem regiões que não pode ter uma rede elétrica extremamente alta, tudo subterrâneo, então já vai como AES. Um polo petroquímico mesmo, né? Você tem a rede de transmissão em alta tensão lá aérea, só que vai chegando na fábrica, você tem que o quê? Vai diminuindo os níveis de tensão, né? Ou então já vem direto naquele nível muito alto, só que em certos trechos ele vai ser subterrâneo, para poder entrar dentro da fábrica. Classificação dos tipos de fornecimento em tensão secundária. Limite de fornecimento. Isso aqui já vai para a fase de projeto, tá, gente? Quando a gente faz um projeto elétrico, por exemplo, um residencial, predial, a gente tem que ter, por exemplo, um limite de fornecimento. Unidades consumidoras com potência instalada menor que 75 mil volts, ou 75 mil watts, ou 75 kW. Aqui, a concessionária ela vai te fornecer em tensão secundária, até 75 kW. Só que como projetista, a gente não pode dar muita brecha para isso, porque a concessionária pode alegar que vai precisar de um reforço de rede, né? Vai precisar instalar um novo transformador só para atender a sua unidade consumidora, né? Ou as unidades consumidoras que estão sendo construídas e projetadas, né, eletricamente por você. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Se a gente tiver a dica que eu dou como projetista, se a nossa potência instalada for acima de 50 kW, já prepare uma subestação para esse empreendimento, tá? Para evitar que, quando for feita a avaliação do projeto pela concessionária, ela venha te cobrar um novo projeto, né, de subestação. Tensão padronizada nas distribuições secundárias da Celesc. As tensões são de 380 a 220, área urbana 440 a 220, área rural. Para a Bahia, 220 a 127 ou 380 a 220. Né? Tanto urbana quanto rural depende da área, né? Depende do local. Capital, a gente tem os dois níveis. Em Salvador, 220, 127 volts, 380 a 220 volts. No interior do estado, a gente já tem somente o 380 a 220. Classificação dos tipos de fornecimento. Em função da potência instalada, declarada, o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora será feito de acordo com a classificação a seguir. Tipo A, monofásico, ou seja, alimentação em dois fios, fase neutra, por exemplo, 220 volts, ou 127 volts. Na fase tem 127, no neutro tem 0, TDP. Ou na fase tem 220 volts, como no interior, e como é que se diz? No neutro tem 0. Potência instalada menor que 15 kW, ou seja, para ser monofásico, a nossa instalação monofásica, a gente tem que ter uma potência instalada na nossa residência, por exemplo, menor que 15 kW. Não é permitido motor monofásico maior que 3 cavalos, ou seja, motor de portão, que é meio cavalo, ou
como é que se diz, uma bomba, né, para puxar água do tanque subterrâneo, tem que ser menor que 3 cavalos. E não é permitido máquina de solda a transformador, ou seja, você não pode ter uma máquina de solda que ligue em um transformador, porque ela consome muita energia. E isso aí vai acabar dando um problema nas suas instalações elétricas, por questões de projeto, tá? E a concessionária não vai permitir. Bifásico, tipo B. Hoje em dia, gente, na Bahia não está sendo mais fornecido, como é que se diz, o modelo bifásico. Mas a gente vai falar porque tem várias concessionárias no Brasil que ainda utilizam essa modalidade. Aqui na Bahia é só a monofásica e a trifásica que são disponibilizadas. Tá? Alimentação em 3 fios, 2 fases e um neutro, ou seja, 380 a 220. Tá? Urbana 440 220 rural. Isso aqui para Santa Catarina. Bahia só 127 220 e 220 380. Potência instalada entre 15 e 22 kW, área urbana, e 25 kW, área rural. Na Bahia, de 15 a 25 kW. É só a gente pegar lá o manual da Coelba que vai estar tudo direitinho explicado. Não é permitido motor monofásico maior que 3 cavalos em 220 volts ou maior que 7,5 cavalos em 440 volts. Tá? No caso de Santa Catarina. Não é permitido máquina de solda transformador. Óbvio. E o nosso terceiro caso aqui é o trifásico. Fornecimento a 4 fios, 3 fases e um neutro, né? Na nossa em 380 a 220 volts ou 220 a 127 volts na Bahia. Potência instalada entre 22 e 75, aqui na Bahia entre 25 e 75 kW. Não é permitido motor monofásico maior que 3 cavalos em 220 ou motor trifásico maior que 25 cavalos em 380. Essa informação aqui eu não vou comentar porque eu teria que olhar a norma aqui na Bahia, mas é mais ou menos nessa especificação aqui. Não é permitido máquina de solda a transformador. Observação. As unidades consumidoras que não se enquadram nos tipos A, B e C serão atendidas em tensão primária de distribuição, ou seja, com os níveis de tensões maiores. Né? Aquelas em que, como eu falei, a partir de 75 kW, a gente já tem que prover uma subestação para aquela unidade consumidora. Os tipos de instalações podem ser ao ar livre, né? São consideradas instalações ao ar livre, comumente instaladas em bandejas, leitos, entre outros. Para esse tipo, somente é permitida a instalação de cabos unipolares e multipolares. As instalações podem ser em eletrodutos, né? Podem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou multipolares. Somente é admitido o uso de condutor nu em eletrodutos não metálicos com finalidade de aterramento. E eletrocálises e bandejas. Em eletrocálises e bandejas podem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares e multipolares. Normalmente, galera, nas nossas instalações, a gente utiliza o eletroduto para instalações residenciais e prediais, eletrocálises e bandejas quando a gente tem uma sala técnica, né, para saída de cabo ou entrada de cabo, né, para ligação lá dos disjuntores, tal, do barramento geral, e a gente utiliza o bandejamento para utilizar também dentro de subestações, tal, né, pequenas subestações, e as instalações ao ar livre, como é que se diz? Que a gente chama um pouco de meio gambiarra, né, que é puxar o cabo e levar até a instalação, é utilizado mais pelas concessionárias para, como é que se diz, fazer a ligação de uma residência, por exemplo, do transformador até a residência, né, utilizar o modelo aéreo, né, ao ar livre, ou então quando você não tem uma passagem, e aí você precisa fazer a ligação de um equipamento que está um pouco distante lá da fonte de ligação, tá? Aí a gente usa o aéreo ao ar livre, só que assim, não é muito legal, porque o cabo vai sofrer com as intempéries, né? Esteticamente também vai ficar feio, você ficar puxando o cabo aéreo, né? Sem ter um meio de passagem, isso é meio complicado. Tá bom? Então, os eletrodutos são os mais comuns e as eletrocalhas são detalhes usados também muito em subestações, porque a gente tem um grupo de cabos muito grande, né, de cabos e fios, então fica complicado a gente usar eletroduto, porque ele tem, pela norma 5410, você tem que ter um
um espaço dentro do eletroduto, né? Então a gente não pode ocupar ele todo, 100% do espaço dele com fios e cabos, né? Se eu não me engano, só é permitido até 40% de utilização, tá, gente? Por isso que a gente usa calhas e bandejas para instalações de grande porte, que a gente vai passar muitos cabos para ligar muitos motores, muitos transformadores, né, CCMs, como é que se diz? Tem muitas instalações. Aí fica mais fácil até da gente fazer a instalação, né? Vai passar por cima de um leito, a gente chama de leito, né, as eletrocalhas de uma bandeja, e não vai ter problema nenhum. Aquilo ali pode ser aberto, né, a calha pode ser aberta ou fechada, só que, vamos dizer assim, como vai estar exposto, ele tem normalmente a gente compra aquelas calhas que tem as aberturas, então tem uma respiração do cabo. Tá? Cabos diretamente enterrados, né? A gente pode abrir uma vala e enterrar o cabo sem nenhum meio como é o nome? Nenhum meio mecânico para poder ele ficar enterrado, tá? Os cabos diretamente enterrados somente podem ser unipolares ou multipolares e devem ser tomadas medidas para protegê-los contra a deterioração causada por movimentação de terra, choques e ferramentas provenientes de escavações e ataques químicos ou umidade. Normalmente, quando a gente enterra um cabo, a gente tem que fazer um artifício, né, como é que chama? Passar um eletroduto para os cabos eles não ficarem sob terra, depois colocar uma cobertura em cima desses eletrodutos, né, para o caso de quando a gente enterrar, se tiver depois uma escavação, alguma coisa utilizando máquina tal, não haver o corte desses cabos, desses condutores, né, para fechar um curto. Então a gente tem uma blindagem, vamos dizer assim, uma blindagem sobre o eletroduto e, como é que se diz? Que protege, né, de ferramentas, escavações, choques mecânicos, umidade e outras intempéries que pode haver também, como chuva, né, a água ela entrar no eletroduto, tal, e isso vai acabar causando um curto-circuito internamente. E a gente vai ter que retirar o cabo e trocar ele. E evitar emenda também com cabos isolados, né? Cabo isolado não pode ter emenda, gente. É muito complicado porque nessa emenda pode existir uma umidade, você vai haver uma oxidação e fechar um curto-circuito. Tá? Canaletas nos solos. Os cabos instalados diretamente nas canaletas no solo somente podem ser unipolares, tá, gente? Ou multipolares, e admite-se o uso de condutores isolados, desde que contidos em eletrodutos no interior da canaleta. A canaleta, a gente faz um leito grande e a gente pode ter também eletroduto ali dentro. E sobre isoladores. Sobre isoladores podem ser utilizados condutores nu, isolados ou enfeites. Ou seja, os cabos vão passar em meios isolantes, tá? Sob terra. Aqui a gente tem a figura dos leitos de cabo, ó, vários cabos, né? Fios e cabos passando aqui. Isso aqui é dentro de uma subestação e a gente faz a arrumação deles, né? Fica mais fácil. Imagine se fossem utilizados aqui eletrodutos, não ia ter espaço físico para tudo isso aqui. Aqui a gente está usando produtos, né, embutidos em alvenaria. Isso aqui é na parte de por exemplo, uma residência, né? A gente vai passar os condutores por cima aqui na laje, tá? Percebam que tem caixas octagonais aqui, que são a parte de luminária, e o cabo vem por cima, e isso aqui tudo vai ser coberto depois por concreto. Então, esses eletrodutos vão ter também que ser revestidos aqui antes de botar o concreto para que eles não sejam amassados, né? Outro detalhe aqui é na parede, né? Aqui a gente faz as ligações de tomada, interruptor, né, para ligar as lâmpadas e tal. E aqui nos painéis, tá saindo do painel e indo embora, né, para onde ele vai ser interligado. Aqui a gente tem os leitos, né, o bandejamento, que é assim, interessante, né, que a gente consegue ter uma instalação física até mais fácil, tá? Porém tem que ser organizado. Nós temos aqui também um tipo de leito instalado sobre parede, só que esses aqui são fechados, esses são abertos. Aqui a gente tem
um eletroduto galvanizado, tá? São eletrodutos rígidos, galvanizados, pesados, que são usados na indústria, né? Tudo aparente. Esse aqui são os eletrodutos, como é que se diz? Rígidos, porém não pesados, né? Os mais simples, mais aparentes também, utilizados mais em instalações industriais, tá, gente? Na nossa residência é muito difícil você fazer esse tipo de instalação. Agora, qual é a vantagem desse aqui? É que é mais fácil para a gente modificar e fazer manutenção também é bem mais fácil do que um eletroduto que esteja, como é que se diz? Daqueles flexíveis, né? Que esteja sobre alvenaria. Porém, a instalação física dele é demorada e mais difícil, porque a gente tem que prender um por um aqui, componente por componente. Já naquele, a gente chama de garganta, né? Naqueles eletrodutos flexíveis, abriu, fez o corte, o pedreiro faz o corte na parede, o eletricista vem e instala aqueles equipamentos, como é que se diz? Aqueles caminhos e depois cobre ali com a massa, já é mais fácil, tá? Instalação bem mais fácil. Mais exemplos aqui, né, de eletrocalhas, de leito, de bandejamento, né? Infraestrutura em canaleta, piso aqui a gente já tem a parte que é sobre canaleta, sobre piso. Como é que é usado isso aqui, professor? Isso aqui é quando a gente tem, por exemplo, um data center, né? Olha quantos cabos de rede, por exemplo, são instalados sobre piso, ou seja, para ligar vários computadores, tal, a gente tem um tablado, né, acima, um nível acima do piso, e os cabos vão passando meio que subterrâneos. O problema aqui é que não pode ter contato com água, tá? Diferente de uma casa que a gente tem o piso de como é o nome? Cerâmico, aqui é tudo estrutura, vamos dizer assim, metálica, e vai passar cabos elétricos energizados aqui por baixo. Quadros eletrocados sobrepostos, tal. Aqui um chamado envelopamento, né? Como eu falei com vocês, a gente joga aqui sob terra, né? Os eletrodutos e depois envelopa eles com concreto, cimento, tal. Porque quando a gente jogar terra aqui, um dia isso aqui pode ser refeito. E aí, para a gente evitar que esses condutores aqui, que esses eletrodutos, onde vão passar condutores, para evitar que tenha um corte, né? Ou feche um curto-circuito que pode até matar uma pessoa. Às vezes o cara está com uma picareta, alguma ferramenta manual aqui e pegar em um cabo desse que pode ser até de média tensão ou alta tensão, ele pode morrer. Então a gente tem que envelopar. E a gente tem esse detalhe aqui, né? Inspira confiança. Você tem uma tomada, que ela tem uma potência máxima. Olha quantos equipamentos estão ligados nessa tomada. Tanto que o aterramento disso aqui é muito complicado, tá? Você vê que a gente vê que não tem aterramento. E em várias tomadas. E aí a gente pode fechar um curto-circuito. Outro detalhe aqui, ó. A gente tem um painel aqui sem uma placa de proteção. E essa placa de proteção aqui e disjuntores que podem estar subdimensionados, né? Ou sobredimensionados. São disjuntores muito antigos que podem, o NEMA, né, que a gente chama, que podem não proteger adequadamente a nossa instalação. E aqui você tem partes vivas, que se alguém tocar nisso aqui, pode morrer. Outro tipo de instalação aqui muito mal feito, como ainda se faz muito. Emendas, não tem nada aqui, como é que se diz? Nenhuma informação aqui de que cabo é esse, para onde é que vai, tudo mal feito. Tem que refazer isso aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto. Definições. As definições aqui, gente. Curto-circuito. Quando em um determinado circuito elétrico, existe um DDP, existe um caminho ou circuito fechado com a resistência elétrica deste circuito que tende a zero e, portanto, corrente elétrica que tende ao infinito ou até o limite da fonte, né? Curto-circuito é perigosíssimo, gente, porque ele pode queimar condutores e equipamentos e também traz um risco para a nossa vida, porque se você fechar um curto você mesmo, você pode morrer. Descarga é muito alta.
Sobrecarga, né? Sobrecarga, por exemplo, um condutor de 2,5 milímetros, ele suporta até, acho que 17 amperes. E se naquele condutor está passando 25 amperes, está tendo uma sobrecarga. O equipamento, o condutor não está adequado para aquele funcionamento, para o funcionamento daquele equipamento, né? Isso pode gerar um curto-circuito também. Quando a corrente consumida pelas cargas aplicada a um circuito elétrico excede ou ultrapassa o limite de corrente pré-determinado para o funcionamento correto e seguro do mesmo, ocasionando principalmente perdas por aquecimento. E o mau contato, como eu falei, né, com aqueles conectores, quando as conexões elétricas de um determinado circuito não estão adequadamente ajustadas, a corrente que irá circula pelo mesmo, oferece queda de tensão e dissipação térmica. Um exemplo aqui de ponto quente, né? Ó, como é que se diz? Os condutores aqui não estão bem ajustados e a gente tem um excesso de calor. Como o material do disjuntor é feito de plástico, ele pode aquecer tanto que vai derreter e pode fechar um curto-circuito. Ambos os fenômenos, curto-circuito, sobrecarga e mau contato, podem causar sérios danos à instalação elétrica, danificando componentes, condutores, podendo causar incêndios. Esse fenômeno deve ser evitado. Aqui, ó, outro ponto quente aqui. Como é que funciona isso aqui, professor? Como é que a gente observa? Através de equipamentos, né, que conseguem detectar o calor. A gente tem equipamentos especiais hoje aí no mercado que você tem a câmera que tira a foto assim, né? Tá filmando e ela tem uma câmera térmica que você identifica onde é que tem ponto quente. Isso aqui vai poupar muito o seu trabalho e você consegue evitar problemas futuros, tá? Aqui, ó, um exemplo aqui real de ponto quente. Os parafusos bem ajustados. Esse aqui tem uma folga. Ó. Esse ponto quente está tão intenso que ele já está derretendo aqui a isolação da fita isolante, tá? Outro detalhe aqui, utilizando aqui o equipamento, né? Que a gente consegue identificar pontos quentes. Deixa eu ver aqui. Vou passar isso aqui, gente, porque isso aqui já é da nossa disciplina de circuitos 2, tá? E vamos verificar fator de potência. O que é que acontece aqui? A gente tem aquela definição de em fase, adiantado ou atrasado, né? E a gente posteriormente vai falar sobre isso aqui de novo. E temos o fator de potência. Fator de potência, gente, pela definição a gente sabe, né? Por lei, por norma, tem que ser no máximo, no mínimo, desculpa, até 0,92. E aí, o que é que acontece? Aqui só um momento, retornando aqui, pessoal. Fator de potência tem que ser até o mais baixo, 0,92. Então, quando a gente tem um fator de potência muito baixo, né, você tem menos disponibilidade de potência elétrica. E aí o que acontece? Vai gerar problemas na sua rede elétrica e também na rede elétrica da concessionária. Por isso que tem esse nível mínimo. Então, quando o fator de potência é perto de 1, ótimo. Usando aqui o exemplo do copo de chopp. Então, baixo fator de potência, maior espuma e menor disponibilidade aqui de chopp, né? E o alto fator de potência, ou seja, ele como é que se diz? A espuma reduzida, você tem mais disponibilidade de chopp, provavelmente mais disponibilidade de energia, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Não esqueçam de classificar o nosso vídeo depois, tá? E muito obrigado por assistirem aí. Qualquer dúvida, podem me perguntar. E posteriormente a gente vai gravar a nossa aula online para tirar dúvidas sobre esse vídeo. Muito obrigado. Até logo.